Estamos na área, mais um Passa no DM começando, e esse é um episódio especial de uma série que a gente está preparando e que começa hoje nesse podcast. É o nosso guia da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vocês vão ficar por dentro de tudo, análises especiais, jogadoras de destaque, como os times jogam, o retrospecto, tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo na França, você vai ficar sabendo aqui no Passa no DM, comigo, com a Letícia e com a Duane. Então, vamos começar porque tem muito assunto. Primeiro, falar com as meninas. Duane, que dá? Como é que você está? Nossa, rimou. Boa noite. Estou bem empolgada para essa série de podcasts. Vamos preparar um conteúdo bem legal para a galera aí se situar nessa Copa do Mundo na França. Não vai poder ficar em cima do muro, hein? Exatamente. Com tudo isso de informação, vai ter que escolher um lado para torcer. Só não pode ser igual o podcast da NWSL, que escolheu Orlando Pride aí. Deu ruim. Mas enfim. Passando para Letícia Lázaro. Letícia, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar o nosso guia falando um pouco do contexto dessa Copa do Mundo, que vai começar no dia 7 de junho até o dia 7 de julho. Eu não sei porquê, eu estava na cabeça que a Copa ia começar no dia 15 e ir até o dia 15. Tanto que eu fiz todo o agendamento e o calendário desse guia pensando que era no dia 15. E aí eu lembrei que é no dia 7. Mas vai dar tudo certo. Toda segunda-feira vai sair um episódio novo do Passa no DM com o guia de cada grupo. Esse primeiro é do grupo A. Claro que a gente vai fazer um catadão aqui sobre a Copa e depois a gente vai falar bastante sobre o grupo A. E depois vamos falar só sobre os grupos, grupo B, grupo D, grupo E e grupo F, porque o grupo C, que é o grupo do Brasil, a gente vai deixar para falar por último, né, para segurar o ouvinte. E aí a gente vai lançar na quinta-feira, dia 6 de junho, um dia antes da Copa do Mundo, para vocês ficarem na expectativa. E porque, né, vamos esperar o que vai ser feito com a convocação da seleção brasileira. Medo. Calafrios. Medo. Momentos de tensão. É óbvio que a França, as donas da casa, vão abrir a Copa do Mundo, vão jogar contra a Coreia no dia 7. Serão 47 jogos ao longo desse um mês e a final vai ser lá no dia 7 de julho em Lyon. São 24 seleções divididas em 6 grupos de 4 participantes, as duas melhores colocadas de cada grupo e as 4 melhores terceiras colocadas se classificam para a fase de mata-mata, que já começa nas oitavas de final com 16 times. Ou seja, se você não se classificar é porque você é ruim demais. Porque de 6 grupos, 4 vão ter os terceiros colocados vão se classificar. Então é mais da metade. Então, pelo amor de Deus, sem passar vergonha. É tipo a escola quando a média é 5. Isso. É realmente, né? Se não classificar nessa Copa do Mundo, filho, você não classifica em nada. Tá. Não tá fácil para ninguém, mas vamos. Calma, torcedores. Muita calma. Os jogos do grupo A são França e Coreia do Sul, que vai abrir a Copa do Mundo, e aí no outro dia tem Noruega e Nigéria. E já vamos começar a falar das seleções, né? Primeiro, falar da França, para mim, uma das grandes favoritas. E aí vai depender muito do chaveamento também, mas acho que a França é uma seleção bem favorita para conquistar essa Copa, né? O que vocês acham? Eu concordo. Eu concordo também. Eu acho que, primeiro, por jogar em casa, né? Tudo bem que isso não significa muita coisa, acho que nunca um anfitrião ganhou. Mas eu acho que o público francês tá animado para isso e acho que vai apoiar bastante. E tem uma coisa legal, um fato bacana de se destacar disso, é que a França luta para ser a primeira nação com o campeão masculino e feminino. Assim, em anos seguidos, seria o marco para a história do futebol lá, né? E a França, assim, realmente. O Ruralzão é um campeonato, não é o melhor nível técnico, né?
mas tem recebido investimento. Então, isso a gente vê na própria seleção, que os times estão melhorando bastante. Eu vou aqui usar o guia que a Letícia fez para a gente, para falar um pouco sobre a seleção da França, que, como a gente já falou, é favorita. E a França, nesses anos que a gente... vou falar ali, quando eu comecei a acompanhar o futebol feminino nessa parte mais internacional, desde 2012, a França sempre decepciona. Seja na Olimpíada, quando ela está ganhando dos Estados Unidos e cede a virada. Para mim, daquele momento em diante, a França passa a ser um time amarelão. Concordo. Virou uma coisa, até um estigma, né? A França, depois daquilo lá, porque aconteceram outras coisas também. Sim, não foi só aquilo, né? A França tem fica esse meio que tabu, o time não consegue avançar. Tem uma mistura de jogadoras jovens, jogadoras mais experientes. Nas últimas 10 partidas que fizeram, as francesas venceram 9 e perderam apenas uma, que foi para a Alemanha. E isso, é claro, o retrospecto faz com que a França chegue forte para a Copa do Mundo. Em 2019, retrospecto da França, começou o ano vencendo os Estados Unidos por 3-1. Isso aí já é um bom começo, né? Sim. Depois perdeu para a Alemanha. Aí é ruim. Mas aí bateu no Uruguai, normal, 6-0. Venceu o Japão por 3-1 e venceu a Dinamarca por 4-0. Faz mais 2 jogos antes da Copa. Pega a Tailândia e a China. Grande destaque da França para você, Letícia? Para mim, eu coloco Tempo! assim... eu coloco mais de uma, né? Mas eu acho que a Le Sommer eu colocaria. É mesmo? Sim. Interessante. Duane, quem é o seu destaque da seleção francesa? Então, eu fiquei pensando sobre. Eu acho que tem vários nomes bem interessantes. Eu acho que até o conjunto da França que faz a França ser uma seleção tão qualificada, sabe? Não consigo ver uma craque, mas eu também... A Letícia sempre rouba meus palpites, então tem que acabar esse podcast. Eu também acho que é a Le Sommer. E eu acho que assim, mas realmente eu acho que o conjunto é mais importante nessa seleção francesa do que qualquer destaque individual. Eu acho que esse time da França é um time que tem, assim, junto com os Estados Unidos, é um time que tem mais grandes jogadoras juntas dessa Copa. Você tem a Le Sommer, para mim o destaque desse time não é a Le Sommer, para mim é a Amandine Henry. Eu acho que ela é a craque desse time que pode fazer a diferença nessa Copa, apesar de estar numa posição que, assim, não é muito valorizada, né? Porque no final a Le Sommer vai lá, faz os gols e aí todo mundo Le Sommer. Mas a Amandine Henry vai estar lá carregando o piano. Eu acho que ela é a craque, aquela craque silenciosa, né? Ela é a chave. E tem também a Renard, né? Que é talvez a grande zagueira do mundo. Talvez seja ela. Ela e a Mbok Bati, que é uma zagueira mais jovem, mas ela conseguiu surgir depois das Olimpíadas de 2012, surgiu a Mbok Bati e fez uma boa dupla de zaga com a Wendy Renard. E a França é um time que tem muitas opções táticas, elas às vezes jogam até com 3 zagueiras, então é bem interessante de ver a França jogar, e é um time que pode surpreender bastante. Surpreender tanto quanto a Corinne Diacre ter deixado a Katoto de fora da Copa. Então, Katoto... Não vai não! Ele não vai não! A artilheira do Ruralzão ficou de fora, apesar de ter sido convocada bastante nesse pré-Copa, né? Então, eu fiquei bem surpresa. Se eu pudesse falar assim, que algo me surpreendeu ultimamente, foi esse fato. Porque, assim, eu também acho que ela joga bem, né? A justificativa, eu não sei, assim... não consigo compreender, sabe? Acho que coisas piores, sei lá. A menina é artilheira, né, cara? Eu peguei aqui na imprensa francesa, fui olhar, né? Traduzir lá para o português o que o pessoal tava falando. Porque a Diacre deixou a Katoto de fora.
E aí o que eles falam é que, beleza, por que deixou de fora se agora que os clubes estão investindo mais na liga francesa, se os salários das jogadoras estão melhores, e aí você não está brigando por mais reconhecimento da liga, e aí você deixa a melhor jogadora da liga de fora. Só que a Katoto, ela já teve alguns problemas no ambiente da seleção, que já foram evidenciados no começo do ano, de que ela não se dedicava tanto assim aos treinos da seleção. Que ela deixou também a desejar com o PSG quando o time precisou dela, por exemplo, contra o Chelsea na Liga dos Campeões. Então, eles meio que têm essa birra com a Katoto porque ela não é uma jogadora de grupo. E aí, o motivo principal dela ter ficado de fora foi porque a Diacre queria um grupo forte e não via na Katoto esse momento. Ela não quis dar oportunidade para ela ter a experiência na Copa. Eu acho válido. Se for isso, você tem que pôr seu grupo acima de qualquer técnica, né? Mas pra gente que tá de fora, é esquisito. Então, pra quem tá dentro, talvez seja algo esperado, assim, né? Ficou lá nos trending topics da França muitos dias, né? Muitos dias não, muito tempo a não convocação da jogadora para a Copa. Todo mundo esperando que ela fosse convocada, mas enfim. Vamos para a próxima seleção? Coreia do Sul. Apesar de não ter apelo como uma grande seleção mundial, a Coreia do Sul vem crescendo no aspecto continental. O time vem demonstrando estar numa ascensão, conquistando a medalha de bronze nas últimas 3 edições dos Jogos Asiáticos. Mesmo assim, deve brigar para ser uma das melhores terceiras colocadas, correndo o risco de nem chegar na fase eliminatória. Melhor campanha da Coreia do Sul foi ter chegado às oitavas de final da Copa do Mundo de 2015, na última Copa. A artilheira é a Ji So-yoon, que também é uma das craques do time. Vocês esperam alguma coisa diferente da Coreia do Sul? É um time que está sempre jogando contra grandes equipes, né? Sim, eu acho que a Coreia do Sul, nos últimos anos, tem entrado assim, em ascensão, né? A gente ouvia muito da China, da Coreia do Norte, no âmbito do futebol feminino, né? E eu acho que nos últimos anos a gente tem ouvido falar mais da Coreia do Sul. Acho que para agora, eu não espero assim grandes coisas, mas pode ser que se torne daqui a um tempo uma das grandes potências da Ásia, né? Vamos ver aqui o retrospecto. Coreia do Sul venceu por 3-0 em 2019. 3-0 na Romênia, perdeu para a China de 1-0, ganhou da Argentina por 5-0, aí perdeu para a Austrália 4-1, ganhou da Nova Zelândia 2-1, mas só que aí perde para a Islândia, né, por 3-2, aí é difícil. Depois empatou por 1-1 com a Islândia. Duane, quanto pesa um retrospecto positivo chegando para a Copa? Eu acho que é motivacional. É mais motivacional do que questão de campo mesmo. Ou até assim, para que a outra seleção te respeite mais, né? Para que seu adversário te respeite mais. Você vem numa sequência boa de vitórias, ou assim, fazendo bons jogos, empates, vitórias, faz com que a outra seleção entre em campo mais preocupada em jogar com você. E para o time mesmo é uma questão motivacional, né? Você vê que vem num ciclo bom, vem numa sequência boa. Talvez isso ajude a encorpar a equipe. A Ji So-yoon, ela é jogadora do Chelsea, tem 28 anos. Então, tem jogadoras em times importantes da Europa também, a Coreia do Sul. É um time interessante, mas como a Letícia falou, também não espero assim muita coisa. Mas nesse grupo A, é uma das candidatas a passar em melhor terceiro lugar. Eu também acho. É que aí é muito mais dos porque, outros assim, grupos, né, do que delas, né? Eu não sei dela. vocês, mas eu acho que para passar em terceiro, tem que ser num grupo que tem uma seleção que é muito ruim. Pra fazer saldo. Porque aí todo mundo vai bater e você vai fazer muito saldo em cima dela, e aí se você tem um grupo que é muito equilibrado, aí fica mais complicado. Por exemplo, talvez o grupo do Brasil não saia uma melhor terceira colocada, porque eu acho que já é um grupo mais equilibrado. Uhum. Mas, quem sabe. Continuando, próxima seleção
é a Nigéria. Sem dúvidas, a seleção africana mais forte da competição. Das 3 edições da Copa Africana, as nigerianas venceram 11. No entanto, o predomínio continental não é refletido em força mundial. As nigerianas sempre são adversário perigoso, sendo a seleção africana que todos preferem fugir na hora do sorteio dos grupos. No entanto, dentro de campo É dificilmente são uma ameaça concreta. Aqui é o time da Oshoala. Caiu a todas as Nigéria, Copas, cai na fase de grupos, né? a Nigéria que é conhecida por aquele icônico lance no Sub-20. Grande momento do futebol mundial que a jogadora tirou o gol da outra chutando impedida. Aquilo foi o quê? Nossa, Foi na mesmo. semifinal? Acho que foi numa semifinal. Foi um jogo. Era o gol do tipo da classificação, assim. Nossa, eu lembro. Essa geração aí. Eu não lembro qual era a situação, mas eu lembro que aconteceu. Foi triste. 2019, tá com 4 vitórias e 4 derrotas. Perdeu para a China, venceu a Romênia, perdeu para a Áustria, venceu a Eslováquia, perdeu para a Bélgica, venceu a Tailândia, ganhou de um time aqui que eu não faço a menor ideia, o MF Selfoz aqui, e perdeu para o Canadá normal também. Mas 2-1 só, hein? Fica de olho. Motivacional. É. A Oshoala, eu esperava um pouco mais dela. Ela apareceu assim, quando ela surgiu, ela era uma baita de uma promessa. Sim. 24 anos, mas aí de repente meio que deu uma flopada, né? Eu também fico com essa sensação de que ela prometia mais. Nossa, quando ela apareceu, parecia que seria, sei lá, top 10 no mundo, assim, em muita velocidade, muito rápido. Mas aí foi só aquilo também, né? Depois ela trocou de clube e tal, a gente não viu mais, assim, partidas tão boas, não se destacou mais. E chega junto com a seleção, que é uma além dela ter flopado, ela chega com uma seleção também que sempre flopa, né? Que a Nigéria promete muito. Aí chega na Copa, enfim, é isso mesmo. Um pouquinho da história da Oshoala, né? Ela, em 2015, ela assinou com o Liverpool. Aí o técnico falou que era uma das melhores jogadoras jovens do mundo, beleza. Em 2015, ela perdeu um tempo da temporada com uma lesão no joelho. Em 2016, se transferiu do Liverpool para o Arsenal. O Arsenal meio que comprou a Oshoala do Liverpool. Só que os números dela, tanto pelo Liverpool, foram 9 jogos, 3 gols. No Arsenal, 11 jogos, 2 gols. Aí ela foi jogar lá na China. Lá na China não tem o número de jogos que ela fez, só que ela marcou 12 gols. Foi artilheira lá do chinesão. Mas fica o questionamento, né? E agora ela tá no Barcelona, tentando aí voltar a subir na carreira, né? Sim, mas o mandaria só no fazeirão. Mas a Nigéria, acho que tem outras jogadoras interessantes. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem a Oparanozie, se não me engano, é o nome dela. Que nome? Desiree Oparanozie. Ela joga no Guingamp, tem 39 gols pelo Guingamp. Tá lá desde 2014. Então, conhece o terreno, conhece os torcedores. Também já deu uma rodada, jogou no Rossianka da Rússia, no Wolfsburg. Um time aqui da Turquia. Interessante. Sim. Continuando a nossa análise, partiu Noruega. Essa é polêmica, né? Noruega da nossa amiga Ada Hegerberg, que não vai para a Copa. Pois é, e já estão criticando a garota, mas ela tem lá os motivos dela. Pois é, né? Se ela não vai para a Copa, então é um outro podcast para falar de Ada Hegerberg. Vamos tocar aqui. A Noruega é um time que nos anos 90 viveu seu auge, já foi campeã da Copa do Mundo de 95, então tem título. Noruega tem título de Copa do Mundo, respeito.
Nos mundiais de 2011 e 2015, a seleção não chegou às fases quartas de final. Nesse ano, a seleção foi campeã do tradicional Algarve Cup. Esse ano, 2019, foi campeã da Algarve Cup, tradicional torneio lá em Portugal. E deve chegar à França um pouco mais embalada do que nas últimas edições da Copa do Mundo, apesar de toda a polêmica com a Ada Hegerberg, vencedora da Bola de Ouro, mas que não joga pela seleção, meio que se aposentou da seleção, porque ela acha que o tratamento é injusto. A artilheira da Noruega é a Isabel Herlovsen. E as craques do time são a Herlovsen e a Caroline Graham Hansen. Tem muito fanboy da Hansen por aí, né? Sempre tem fanboy de umas pessoas aleatórias. Mas ela tem um baita do fanboy. Que eu não vou revelar os nomes aqui. Porque a gente conta o milagre, mas não conta o santo. O que vocês me dizem da Noruega? Eu acho uma incógnita, assim, acho uma seleção mediana, né? Que talvez com a Ada fosse melhor, mas aqui não tem ela, se não tem tu, vai ser tu mesmo. Enfim, mas acho que assim, é uma seleção que tem uma questão tática muito forte, né? Então, pode aprontar aí no grupo, assim, acostumado a jogar com a França, né? Pela questão da Euro. Realmente, assim, não dá pra prever, né, o grupo, mas eu acho que assim, a Noruega pode endurecer o jogo. Pode ser uma surpresa. Mas eu não apostaria 100% nisso. É um dos grandes jogos desse grupo, vai ser França e Noruega. Vai ser o segundo jogo para as duas seleções. Então pode colocar um time aí meio que no desespero, né? Porque a Noruega enfrenta a Nigéria no primeiro jogo, tá? Vamos supor aí que França e Noruega estreiem com vitória contra a Coreia do Sul e contra a Nigéria. Daí França e Noruega se enfrentam. O retrospecto dos dois times se enfrentando é de 3 vitórias para cada e 4 empates. Então, é o 11º duelo entre os dois times. Quem vencer esse vai ter uma baita de uma vantagem na Copa, porque pode chegar a 6 pontos, ou marcar seus 3 primeiros pontos, né? É um jogo bem complicado. Pode embolar esse grupo A todo. Porque a Nigéria pega a Coreia do Sul. Já pensou se algum desses times consegue um empate aqui? A Nigéria consegue empatar com a Noruega. Aí depois ela vence a Coreia do Sul e a França e a Noruega empatam no segundo jogo. Aí de repente a Nigéria tá em primeiro lugar no grupo. Mas eu acho que não acho que a Noruega consiga ganhar da França, não. Eu acho, pelo menos, né? Eu também não vejo isso acontecer. Seria mais um... Coisa do futebol, né? Mas não parece possível. Favoritismo mesmo é da França. A França tem tudo para passar desse grupo com 9 pontos, fácil. Como é que vocês colocariam a classificação? Quem passa primeiro, segundo, terceiro? Quem é que vai flopar bonito? Eu coloco a França em primeiro. Pode falar. Isso que eu ia falar. Não, eu ia falar França em primeiro. E Noruega em segundo. Sim. Em terceiro? Eu acho que é a Nigéria. Coitada da Coreia. Eu coloco a Coreia. Coloco a Coreia em terceiro. Será? Eu não sei, sério. Entre Coreia e Nigéria, jogar pra cima o que cair de pé. É chute. Chutão, assim, não tem embasamento teórico nenhum. Mas eu acho que a Coreia fica em terceiro também. Eu tô botando mais fé. Que a Coreia arranca um empatezinho contra a Noruega no último jogo e passa. Porque a Nigéria vai perder pra França. Não sei, vamos ver. Não sei, eu acho que o jogo vai ser Coreia e Nigéria, né? A decisão do terceiro lugar. Opa! Isso. E aí... O confronto, tudo né? pode acontecer. Tudo pode acontecer. Literalmente, tudo pode acontecer. Então, vamos lá.
Nós temos 2 votos para a Coreia, então ganhou a Coreia. Desculpa, Letícia. Tá bom. França em primeiro, Noruega em segundo, Coreia em terceiro e Nigéria, coitada, esquecida no churrasco. E a chance da Noruega ficar fora, ficar em terceiro? Não, Eu não acho praticamente impossível. Não tem como. Não acredito nisso. Não tem como. Não, ter como tem, né? Mas assim, é muito difícil, né, amiga? Mas acontecer pode, né? Mas Então é isso aí, vamos aos jogos. França e Coreia do Sul, o primeiro jogo, depois tem Noruega e Nigéria. Segundo jogo, Nigéria e Coreia do Sul, França e Noruega. Terceiro jogo, Nigéria e França, Coreia do Sul e Noruega. É isso, nossa primeira parte do guia, o grupo A tá feito. E agora é só aguardar até semana que vem para poder saber o grupo B, que é o grupo da Alemanha, China, Espanha e África do Sul. Esse grupo é bom, hein? Esse eu curto. pois é, esse grupo promete muito. Só semana que vem. Tchau para vocês, meninas. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.